Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao último dia do Congresso Internacional Conexões 2020, a educação gerando redes de transformação. E nesse sábado de manhã, aqui na cidade de São José dos Campos e no mundo todo, porque temos conexões em todos os cantos do Brasil e do mundo, inclusive os nossos palestrantes, a gente tem a honra de ter um painel muito importante, que trata da ciência e tecnologia. E nesse painel, nós teremos o Darkton, querido amigo, companheiro, a Elisete e o Alan Costa, do MIT. Eu gostaria de chamar também o professor José e o professor Carlão para fazer as apresentações. José, a palavra é sua. Bom dia a todos, bom dia a todos que estão nos assistindo, é um prazer enorme. Eu sou o professor José, um dos fundadores do Instituto Alfalume, e gostaria de dizer que o Instituto Alfalume é uma entidade sem fins lucrativos que busca soluções de impacto social através de ações educativas, democratizando conhecimento, inovação e metodologias de ensino. O Instituto Alfalume busca ampliar a abertura de oportunidades por meio de estruturas educativas, prioritariamente a jovens e crianças de baixa renda ou em vulnerabilidade no Brasil e no exterior. Também é missão do Instituto Alfalume apoiar o talento por meio da implementação de projetos educacionais específicos e dar suporte a estudantes com altas habilidades e superdotação. Obrigado, bom congresso para nós. É com você, professor Carlos. Obrigado aí, professor Zé. Temos o prazer de chamar o primeiro palestrante, o professor Darkton. Ele é doutor em desenvolvimento sustentável pela UNB, MBA em gestão empreendedora pelo ITA, mestre em sensoramento remoto pelo INPE, bacharel em ciências aeronáuticas, formado pela Academia da Força Aérea, turma de 83, realizou curso de especialização na Universidade de Michigan, no MIT e na Universidade da Pensilvânia. É um prazer termos o professor Darkton aqui para trazer o conhecimento que vamos ter o prazer de ver agora. Esteja à vontade aí, professor. Bom dia, Carlos. Bom dia, amigos. Marcos, obrigado pela introdução. É um privilégio grande falar nesse locus aqui sobre conexões, tecnologias, inovações. Quando eu fui convidado para fazer essa fala, eu era o diretor interino do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O mandato terminou no final de setembro e eu agora estou no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações na condição de subsecretário das unidades vinculadas, entre elas o INPE. Eu vou falar mais sobre isso em breve. Considerando a audiência esperada para esse seminário, eu optei em falar sobre o estímulo que deve ser dado às novas gerações em termos de ciência, tecnologia, estudos ligados à engenharia e à matemática, né, a famosa STEM. Por que isso? Ciências humanas são importantíssimas, não resta a menor dúvida, mas se nós olharmos a história, quando houve as revoluções industriais, a primeira revolução industrial, de antes do século XVIII até então, o mundo era um mundo virtualmente artesanal, rigorosamente artesanal. A primeira revolução industrial trouxe a capacidade de padronização, né, fazer as mesmas coisas repetidas vezes com o mesmo padrão. Isso aí, havia na época um cidadão chamado Malthus, né, a teoria malthusiana, que dizia que ele era meio fúnebre, digamos assim. Ele dizia que a capacidade da humanidade de produzir comida ela progredia aritmeticamente, enquanto que a população crescia geometricamente e o mundo ia morrer de fome. A primeira revolução industrial fez com que isso acabasse por ali. Por quê? Em 150 anos, o Reino Unido, a Inglaterra, basicamente, que era o berço da Revolução Industrial, ela quadruplicou a capacidade, a população. Só para dizer o seguinte, e
a Revolução Industrial gerou sobras de produção. Então, isso permitiu a população crescer. Se você gerar, por exemplo, colocar uma bactéria num prato de leite, ou seja, se você tiver bastante alimento, ela vai progredir rapidamente. Se não tiver o leite, ela vai ficar restrita. Então, assim, havia muita comida, a população cresceu, e isso aí resolveu o primeiro problema. Depois, veio a segunda Revolução Industrial, que é simbolizada pelo Fordismo, né, linhas de produção, e ela criou a capacidade de escala. Depois, a terceira, que era a mecanização, junto com a computação, liderada pela Toyota lá no final da década de 1960. E dizem que nós estamos na quarta revolução, a Revolução 4.0, mas é difícil dizer isso quando a gente está vivendo a história, ou seja, é difícil escrever a história vivendo aquela história. Então, o tempo dirá, mas é possível que sim, porque todas essas revoluções, a primeira, a segunda, a terceira e, eventualmente, esta quarta, elas têm um denominador comum. Em toda revolução industrial, existe um salto na humanidade de produtividade. Essa é a coisa comum entre elas. O que existe em comum? Porque uma foi padronização, a outra foi escala, a outra foi globalidade, agora a quarta é tempo real, né? As coisas, simultaneidade. Então, são coisas diferentes, mas todas elas têm um dado comum. A produtividade alcança índices inimagináveis até a geração anterior. E por que isso é importante? A gente tende a pensar em termos de competição, né? Se a gente pegar o vizinho aí do MIT, do Alan, Michael Porter, de Harvard, ele escreveu sobre, ficou famoso pelas 5 forças de Porter, né? Ele falava sobre o ambiente competitivo. Então, a gente sempre pensa em competição, é muito intuitivo pensar em termos de competição de comércio. Então, assim, drogarias de diferentes bandeiras disputando o mesmo consumidor, bandeiras de postos de gasolina disputando o mesmo consumidor. Mas, na verdade, essa competição ela extrapola as empresas, as iniciativas privadas. Elas sobem para o nível das nações. Então, na verdade, os países são como se fossem empresas disputando a preferência de outro país para consumir os seus bens, para melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos. Então, o que nós temos é um ambiente competitivo, transnacional, onde ser a escolha significa que você é mais competitivo que os demais. Não adianta você só ser produtivo. Então, ser produtivo é uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente. Então, para ser competitivo, você tem que trilhar o caminho da produtividade até essa competitividade, e no meio desse caminho tem uma coisa, não é a única, mas tem uma coisa muito importante chamada inovação. Daí a minha fala. Então, assim, temos que ser inovadores, e inovação não é só inovação tecnológica, tem inovações de modelo de negócio, tem várias inovações. O jeito de fazer também gera uma dimensão de inovação, mas tecnologia está no cerne dessa questão. E aí vamos começar do começo. Então, o Brasil, que quer ser competitivo, precisa ser competitivo, ele está entre as 10 maiores economias do mundo. Nós temos os famosos G7, né? Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França, Japão, Itália, Canadá. E esse é um grupo auto-intitulado. Eles se criaram como grupo, eles se convidaram como grupo. O Brasil não pertence a esse grupo. O Brasil pertence ao G20, que é um grupo de, na verdade, 40 e poucas nações, porque um dos 20 é a União Europeia. A União Europeia tem 27 países. Então, assim, o G20 é um G43 biculágo, que vão brincar. Então, o país Brasil, que é uma das 10 economias do mundo, ele não está no G7, ele está no G43. E, no entanto, se nós pegarmos a interseção entre as seguintes dimensões, quem é rico no mundo, em termos de PIB, nós temos que o Brasil coloca aí, dependendo do valor do dólar, ele é 6ª, 7ª, 8ª, sempre ali entre os 10 primeiros. Não adianta você ser muito rico e ficar do tamanho de Singapura, por exemplo, que é um tamanho de uma cidade, menor que o Distrito Federal. Precisa ter área, porque você precisa ter espaço para explorar a agricultura, a mineração, enfim.
Países grandes, o Brasil está entre os 5 primeiros, né? Rússia, China, Estados Unidos, Canadá, Brasil. Aí, países populosos, porque também não adianta você ser rico, mas ser uma Suíça. Você precisa de gente para fazer o país crescer. Ele não cresce sem gente, é preciso ter gente. O Brasil, de novo, está entre os 5 primeiros. E aí, entre esses 5 primeiros, estão países que não estão nos grandes ou nos ricos. Se a gente junta essas 3 coisas, o Brasil pertence a um seleto grupo chamado G4 virtual, que não existe esse grupo. Então, o Brasil é um dos 4 que é rico, é grande e é populoso o suficiente para crescer. O risco que a gente corre é ficar velho antes de ficar rico, como país. Nós temos uma pirâmide demográfica favorável, ainda favorável. Então, é importante que o Brasil aproveite isso. E aí volta aquilo que eu estava falando. Para ele fazer isso, ele tem que ser competitivo. Para ele ter que ser competitivo, ele tem que ser produtivo. E a ligação entre produtividade e competição, como eu disse, é inovação. Para a inovação acontecer no país, ele tem que ter alguns componentes. Nós temos que ter 3 coisas principais. Existe ou não existe um ambiente favorável à inovação? Por ambiente favorável à inovação, eu quero dizer um ambiente institucional, onde as coisas sejam estimuladas, né? Existem equipes motivadas. Para ter equipes motivadas, nós precisamos de gente com cabeça boa, conhecimento, e é onde eu vou me concentrar. E nós temos que ter processos adequados. Essas 3 coisas têm que estar combinadas em cima de um denominador que, se for 0, não acontece nada, que é uma liderança que demanda inovação. E aí nós temos o papel... Como eu disse, eu fui convidado na condição de diretor do INPE, agora eu sou o subsecretário das unidades vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O MCTI é esse denominador comum, em termos de país, que permite, que estimula que a inovação aconteça, né? E para que ela aconteça, embora nós não sejamos Ministério da Educação, nós estimulamos a educação nessas áreas. Embora nós não sejamos Ministério da Saúde, nós estimulamos fortemente o combate à Covid, criando uma série de soluções ao longo desse ano para entregar para o Ministério da Saúde. Embora nós não tenhamos um lançador de foguete, nós lideramos a nossa corrida espacial. Em suma, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações ele é um ministério ferramenta. Ele serve para uma série de outras coisas. Na área de meio ambiente, por exemplo, nasce dentro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações a Política Nacional de Mudanças do Clima. Então, tudo que acontece no Ministério do Meio Ambiente, a referência, o marco legal é criado e é monitorado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Nós temos uma série de institutos, o INPE entre eles, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o Emílio Gueldi, o Instituto Nacional do Semiárido, do Pantanal, do Mar, tudo isso é Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Então, nós temos o CIRENE, que é o Sistema de Registro Nacional de Emissões. Então, essa questão de atender os requisitos de emissão de CO2, né, de restringir isso aí, o fiel da balança é o MCTI. Então, nós somos uma ferramenta e o que tem de notícia boa nessa história é que de maneira, eu diria que inédita, e aí eu não estou fazendo discurso político, pelo amor de Deus, se estiver dando essa conotação, esquece, eu estou falando tecnicamente. O MCTI ele trabalha de uma maneira transversal como nunca antes, né? Não é simplesmente um posto político do determinado partido XYZ, é simplesmente um ministério, uma pasta técnica que ela serve de intermediação, ela estimula a inovação e a tecnologia para baixo, no sentido de hierarquia, para suas 27 unidades vinculadas, cada um tem um papel muito definido, muito bem claro no que tem que fazer. Para os lados, são 4 secretarias com papéis muito bem claros na reestruturação feita ao longo do ano passado, que culminou com o regimento interno, que, aliás, curiosamente, foi publicado junto com o do INPE, o Instituto Nacional foi feito junto. Então, nós temos, assim, o Ministério ele abre possibilidades para novos empreendedores como nenhum outro, por meio de 2 secretarias principais, que é a Secretaria de Empreendedorismo e Inovação,
que estimula os negócios de inovação, e pela Secretaria de como é que se diz? Estruturas financeiras e de projetos, que ela vê engenharias financeiras de como isso vai acontecer, coisas que nunca foram usadas, como meios de endowment, usando toda essa estrutura que nós temos de FINEP, CNPq, contatos com o BNDES, que antes simplesmente financiava, agora ele estimula serviços, graças às interações. O Ministério, obviamente, pelo nome, né, Ciência e Tecnologia, ele estimula a ciência, mais uma ciência mais fundamental dentro da Secretaria de Estratégia da Ciência, né, de Pesquisa e Estratégia, e nesse foco que a gente está falando, a Secretaria de, como é que se diz? Articulação e Promoção da Ciência, que é exatamente para fazer com que a missão do Instituto, que é produzir conhecimento e gerar riquezas para o país e aprimorar a qualidade de vida dos brasileiros, ou seja, não é simplesmente fazer ciência pela ciência, ela precisa de se conectar com a população, com que as crianças percam o medo pela matemática, o medo da física, da química e tudo mais, e queiram ser cientistas, porque não existe outra maneira, né? Provavelmente a professora Elisete, do Unifesp, vai falar muito sobre pandemia, porque é a área dela. Só existe uma ferramenta contra o coronavírus, uma única, não tem duas, não tem três, é única, é ciência. Não adianta um caminhão de dinheiro, não adianta muita gente esforçada se não tiver ciência aplicada no combate a um problema como esse, que não vai ser o último que a gente vai enfrentar nesse tipo de situação. Então, eu ia falando que ele estimula para baixo, né, coordena, né, aliás, é a minha tarefa atual, assim, orquestrar, fazer a governança dessas 27 unidades vinculadas, que estão em 4 famílias diferentes, unidades de pesquisa, organizações sociais, autarquias e empresas estatais nessa área. Lateralmente, as secretarias cuidam disso, e para fora, o Ministério ele transversaliza o assunto ciência, tecnologia e inovações na esplanada dos ministérios, porque ele é uma ferramenta para a saúde, ele é uma ferramenta para a educação, ele é uma ferramenta para o meio ambiente, ele é uma ferramenta para a defesa, no Programa Espacial Brasileiro, por exemplo. E, enfim, a ideia é que cada vez mais brasileiros queiram abraçar a carreira de ciência, porque sem isso o país não tem como ser competitivo. Nós precisamos melhorar a produtividade, precisamos de tecnologia para isso, para que possamos, isso é a condição sine qua non, para que possamos ser competitivos. E para ser competitivos temos que ter inovação, e um dos papéis preponderantes não é prerrogativa única do MCTI, mas é missão do MCTI, trazer inovação tecnológica para o país. E aí eu vou parar por aqui, para não tomar o tempo de todos, e só para lembrar que nós estamos exatamente, acabamos agora o recém-instituído, por decreto, o Mês Nacional da Ciência e Tecnologia, agora é outubro. Então, outubro é formalmente o Mês Nacional de Ciência e Tecnologia. E esse ano nós publicamos a Política Nacional de Inovação, que ela dá os instrumentos para aqueles que precisam beber nessa fonte, saber como empreender nessa área, e ela é o que queremos para o Brasil em termos de inovação. Então, essa política que é emanada pelo MCTI. Ela tem que ser regulamentada por uma estratégia nacional. Então, o que é a política? Como ela vai ser colocada, como é que esse bloco vai ser colocado na rua? Pela Estratégia Nacional de Inovação. Então, no dia 19 de outubro, próximo passado, até o dia 19 de novembro, nessa semana, foi aberta uma consulta pública para que cidadãos, pessoas jurídicas, pessoas físicas, possam contribuir com essa Estratégia Nacional de Inovação. Essa consulta vai ser encerrada na quinta-feira, dia 19, salvo o melhor juízo, isso, quinta-feira, dia 19, e aí nós vamos ter uma estratégia nacional de inovação para saber o que fazer. Então, o desconhecimento é muito grande, eu acho assim, a oportunidade única e um privilégio realmente poder falar nesse ambiente, porque nós precisamos inovar mais, nós precisamos de tecnologia e temos que começar com essa garotada brilhante que nós temos por aí e que, às vezes, simplesmente
acaba abraçando outras causas por desconhecimento. Tá bom? Um prazer e obrigado pelo tempo de vocês, e fico à disposição depois para um bate-papo, perguntas, enfim. Vamos falar sobre ciência, tecnologia e inovações. Obrigado, professor Marcos. Obrigado, professor Carlos. Muito obrigado, professor Darton. A gente fica realmente muito encantado. Professor Darton falando de inovação, né? Trazendo exatamente essa tríade. Tem que ter governo, tem que ter academia, tem que ter indústria, exatamente para provocar, para a gente ter esse ambiente de inovação necessário. Então, não vai existir esse ambiente se a gente não tiver essa inter-relação. Muito obrigado, professor. E agora eu vou convidar para o palco essa mulher fantástica, né? Uma mulher entre nós aqui, por favor, Elisete Kunkel, ela que coordena projetos sociais de tecnologia assistiva, como mão 3D de protetização e reabilitação de amputados da Unifesp, professora do curso de Engenharia Biomédica do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, aqui de São José dos Campos, tá? Bolsista de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora pelo CNPq, docente de mestrado profissional em Inovação Tecnológica, olha o que a gente está falando, né, da Unifesp, e do mestrado em Engenharia Biomédica da Universidade Federal do ABC, graduada em Física pela UFC, especialista em jornalismo científico pela Unicamp, mestre em bioengenharia pela USP, PhD em biomecânica. Olha, por esse Medzinisten, por favor, depois você explica aí a Universidade de Ulm, da Alemanha, que esse nome para mim é muito difícil, Elisete. Coordena o grupo de pesquisa do CNPq também, biomecânica forense da Unifesp, desenvolvendo projetos na área de tecnologia assistiva, manufatura aditiva e forense. Pesquisadora do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense do CAAF, da Unifesp, em projeto conjunto com a Universidade de Oxford, da Inglaterra. Integra o Comitê Científico da Sociedade Brasileira de Biomecânica, o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Unifesp. Que mulher fantástica, trabalhadeira e com tantas contribuições magníficas. Como o professor Darton estava falando, não tem jeito, né? Tem que alinhar tudo. Academia e academia o fazer. E está aí alguém que faz. É um prazer. Bem-vinda. Por favor, Elisete. Muito obrigada. Eu quero agradecer inicialmente ao Alfa Lume pela oportunidade de participar desse evento, que eu acho um evento super importante nesse momento em que nós estamos precisando justamente disso, né, de nos conectar, trocar informações, para que as coisas realmente possam acontecer. Eu devo aqui já compartilhar minha tela? Vou compartilhar. À vontade, pode compartilhar. Mas parece que está desabilitado. Tem alguma coisa que vocês precisam fazer para habilitar? Parece que o host não desabilitou o compartilhamento de tela. Só um minutinho que o Yuri já vai compartilhar para você, tá? Já tá habilitado. Ah, ok. Agora sim. Obrigado. Vocês só confirmam comigo se já está compartilhado e se eu posso iniciar, tá bom? Ok, compartilhado. Ótimo, muito obrigada. Então, José, muito obrigada aí pela apresentação. Vocês conseguiram reunir tudo. Nem eu lembrava de tanta coisa que eu faço, mas está tudo certinho. Eu gostaria de conversar hoje, apresentar o resultado de um trabalho que está sendo desenvolvido, foi desenvolvido nesse momento, justamente o que o professor Darton falou, escrever a história, vivendo a história. A gente que trabalha na ciência, nós estudamos, nos preparamos para ser um pesquisador, um cientista, a gente sempre pensa em fazer uma grande pesquisa, né? A gente, quando pensa em ser um cientista, pensa em ser algo realmente grande. E nós sempre pesquisamos, tentamos conseguir recursos, pessoas, material para fazer essa grande pesquisa.
E de uma hora para outra, quando nós nos encontramos em um momento como esse de pandemia, tudo que nós fazemos é muito importante, tudo que nós fazemos é muito grande. Então, é como se de repente esse momento chegou, mesmo que aparentemente nós não estamos preparados para ele. Mas o que tem feito o desenvolvimento seguir, mesmo com todas essas limitações no momento atual da pandemia, são justamente as conexões em busca de soluções, e é isso que eu vou apresentar aqui hoje um pouco para vocês. Eu sou docente da disciplina de Manufatura Aditiva, Impressão 3D, no mestrado profissional de Inovação Tecnológica. E justamente estávamos na segunda semana de aula, quando começou o período da quarentena. E aí nós ficamos, como é que a gente vai fazer a parte experimental do laboratório, que tinha que fazer protótipos, as impressões. E naquele momento inicial ninguém sabia como ia ser tudo, né? Março, abril, um período muito tenso de aumento do número de casos, aumento do número de mortes, todo mundo querendo fazer alguma coisa, mas sem poder sair de casa. E então, dentre outras coisas, nós nesse grupo, na disciplina, eu decidi com os alunos que nós iríamos escrever um livro. E esse livro ia ser justamente isso que foi dito, né? Escrever a história, vivendo a história. Como a disciplina era de manufatura aditiva, uma das ferramentas da indústria 4.0, eu foquei na questão da Covid, da pandemia. Nós sabíamos que estava sendo desenvolvido no mundo todo vários dispositivos por impressão 3D, e esse desenvolvimento ele não parava no lugar que estava sendo feito, ele seguia o mundo todo igualmente com o vírus. Então, primeiro ali na China foram feitos alguns dispositivos, depois a pandemia foi para a Europa, na Europa nós ficamos sabendo, na Itália foi feito isso, na Holanda foi feito isso, e foi, de certo modo, preparatório para o Brasil. E nós fizemos uma estrutura de um livro falando sobre esse desenvolvimento, de como foi esse trabalho colaborativo entre as empresas, a sociedade, os países, as universidades, para desenvolver soluções utilizando essa tecnologia de impressão 3D, que ela não é recente, não é uma tecnologia nova, mas para o Brasil é algo novo, porque para o Brasil ela só popularizou nos últimos anos, quando caiu a patente, começou a ter produção nacional. Então, eu vou apresentar para vocês aqui, basicamente, os capítulos do livro que vai ser lançado no final do ano e que aborda esse assunto. Então, no começo, iniciando aqui com a questão das pandemias. A humanidade já passou por várias pandemias, todas catastróficas do ponto de vista social, econômico, desenvolvimento humano, e as pandemias, elas sempre terminaram, ou elas nunca foram encontradas uma solução. Em algum momento elas acabaram, mas causou um sofrimento muito grande e uma busca de soluções muito frenética. Aqui nós temos, então, como primeiro caso, a peste negra, que foi na Idade Média, em um momento em que não tinha desenvolvimento industrial. Foi antes mesmo de desenvolvimento técnico-científico, e nós vemos aqui que eles não sabiam o que fazer no período da peste negra, mas sabia que tinha que se proteger de alguma forma. Então, você não sabe o que está sendo enfrentado, mas tem que ter alguma proteção. E aqui são 3 médicos nas 3 pandemias, na peste negra, gripe espanhola e na Covid-19. Na peste negra, eles não sabiam, tinham ideia do que poderia ser feito para evitar, mas tinha já a ideia que tinha que proteger o rosto. O único material disponível na época era couro, madeira, são os materiais naturais, e utilizavam, então, essa máscara aqui de proteção. Passamos, então, pela Revolução Industrial 1.0, 2.0, nós temos aqui a inclusão das máquinas e a inclusão da eletricidade. Então, quando chegou aqui, mais ou menos, no período no início do século XX, nós tivemos a gripe espanhola, que foi uma catástrofe do ponto de vista econômico no momento, e ainda não tinha o desenvolvimento da indústria 3.0, que foi uma indústria que revolucionou muito a medicina. Então, a gripe espanhola veio aqui um pouco antes. Já se sabia que eram micro-organismos, mas a virologia não tinha sido desenvolvida ainda, os microscópios estavam em fase de desenvolvimento, e nós chegamos aqui na indústria 4.0. A indústria 4.0, como foi bem dito, é uma revolução industrial que já está avançando nos outros países. O Brasil está ainda correndo atrás para ver se consegue se desenvolver na indústria 4.0, mas em algum momento nós fomos atropelados pela Covid. Então, a Covid nos obriga a entrar na indústria 4.0 o mais rápido possível, porque nós temos uma necessidade de digitalizar as ações. Então, tudo que estava sendo feito de alguma maneira ali, num passo mais lento,
Hoje é preciso ser mais rápido, enquanto que a telemedicina era uma questão que podia ser desenvolvida, hoje ela precisa ser feita. O ensino remoto também, com suas vantagens e desvantagens, hoje é uma necessidade. Então, a Covid basicamente nos empurrou para a indústria 4.0, preparados ou não. Então, temos aqui da proteção, temos aqui na Idade Média materiais naturais, na idade aqui do período do século XX, no início, já a proteção com a máscara, e aqui na nossa indústria 4.0 já temos uma proteção, um protetor facial feito por manufatura aditiva, usando o material plástico que foi desenvolvido aqui nesse momento posterior. Pensar em desenvolver dispositivos para resolver um problema é algo que já é muito antigo na ciência, na tecnologia. Mas pensar em desenvolver dispositivo o mais rápido possível, testando da maneira mais rápida possível para atender quem já está sofrendo pela falta da necessidade, é algo que nós não estamos preparados. Então, esse aqui é o ciclo básico de desenvolvimento de um produto, aqui em cima, identificar a necessidade, buscar a solução, modelar a solução final, prototipar, testar e fabricar, que a indústria usa normalmente. Só que nós tivemos que fazer isso de um modo muito rápido para atender as questões da Covid. Então, tudo isso foi sendo adaptado, tem várias metodologias para isso. Basicamente, o mundo teve que desenvolver uma metodologia super rápida para desenvolvimento. Isso é o que foi feito para o desenvolvimento dos dispositivos que eu vou apresentar. O terceiro capítulo do livro, ele fala sobre a impressão 3D, é um livro de divulgação científica, né, para leigos. Então, nós comentamos quais são os tipos de impressão 3D, que depende do tipo de material, da fonte de energia. Nós temos hoje uma grande vantagem de que as impressoras 3D, elas se tornaram mais acessíveis, e isso é muito importante para o desenvolvimento tecnológico, a questão da acessibilidade. Não adianta um cientista desenvolver uma pesquisa para fazer algo maravilhoso que ninguém tem acesso, ou que ninguém consegue reproduzir. Então, com a impressora 3D, nós temos um equipamento que, a partir de R$2.000, já é possível manufaturar objetos. Esse objeto pode ser solução para algum problema. O filamento que custava R$500 o quilo há 5 anos atrás, hoje ele custa menos de R$100 o quilo, porque nós temos produção nacional. Isso é a grande importância de ter produção nacional. Então, aqui, só para falar um pouco que o foco desse desenvolvimento foi a impressão 3D, e agora um pouco do que foi desenvolvido. Então, nós dividimos em três seções do que foi desenvolvido por impressão 3D para a Covid. Primeiro são os dispositivos para prevenção e proteção. Isso daqui que eu estou mostrando foi desenvolvido em vários países do mundo, nesse período de março até agora, mais ou menos de março até agosto. E o muito interessante é que todos os modelos ficaram disponíveis para qualquer pessoa baixar e reproduzir. Então, os modelos foram disponíveis em plataformas open. Essa palavra open, ela é uma palavra mágica no setor de ciência e tecnologia, porque ela abre a possibilidade de qualquer pessoa ter o acesso, bastando ter internet. Então, começamos aqui pelos dispositivos para fazer proteção individual. Os protetores faciais foi, com certeza, um dispositivo mais produzido no mundo todo, algo que não existia, esse tipo de protetor facial feito por impressão 3D, uma solução meio que desesperadora, que deu certo. Então, o uso de óculos de proteção, que foi desenvolvido na China, esses óculos de proteção, em algum momento, eles faltaram no mercado, porque nem todo médico tinha necessidade de utilizar. A partir do momento que nós temos um hospital com pacientes com Covid, todos os setores precisam de proteção, máscaras faciais, que podem ser feitas por impressão 3D, e os protetores aqui para a orelha, para o uso contínuo de máscara a longo prazo. Dispositivos para evitar o contato com objetos, vários dispositivos para evitar o contato direto. Aqui é um dispositivo para retirar a luva, para abrir portas. Isso foi uma tentativa das empresas continuarem trabalhando, mesmo com o risco da Covid, mesmo com o risco de contaminação. Precisava ter um mínimo de cuidado para que a economia realmente não parasse de vez. Até na China foi feito casas por impressão 3D, eles desenvolveram esses módulos aqui de 10 metros quadrados, com produção em 2 horas, com cimento. É uma impressora gigante que faz, e esses módulos foram depositados nos estacionamentos dos hospitais da China, que não tinha mais espaço para os pacientes. Então, imagina que chega o paciente, não tem mais leito para ele, mas eu vou fazer uma casa ali em 2 horas, ela vai estar pronta e vai ter um espaço para o paciente, para o acompanhante, e ele pode ficar isolado, diminuir o risco de contaminação. Temos ainda os dispositivos que foram desenvolvidos para diagnóstico, treinamento e insumos para testes.
O teste de diagnóstico da COVID, ele é um teste que as pessoas que realizam os testes, elas não tinham uma formação, uma quantidade suficiente de pessoas para fazer esses testes em massa. Então, com a impressora 3D, pode-se desenvolver um modelo do crânio. Os próprios cotonetes ou hastes são feitos por impressão 3D também, então é possível fazer o treinamento do acesso pela narina, onde é que tem que ser a coleta desse material. Aqui tem um modelo maior disponível, porque inclusive os recém-formados, as pessoas que recém tinham terminado a sua formação na área médica, na área técnica, já tinham que fazer trabalho já de diagnóstico dos testes. E aqui tem também desenvolvimento de um modelo robótico para fazer a avaliação e o diagnóstico da COVID-19. Ainda na parte de dispositivos, temos os dispositivos que foram desenvolvidos para terapia de suporte ventilatório. São aqueles dispositivos que foram desenvolvidos para serem utilizados no hospital. Algo extremamente difícil de conseguir fazer na área da engenharia biomédica, fazer um dispositivo que ele vai realmente ser utilizado no hospital. Isso demanda anos de teste, de validação, tem que fazer teste em bancada, teste com animais, depois teste com paciente, depois esperar uma aprovação na Anvisa. Dada a grande necessidade, no mundo todo foi flexibilizado essas avaliações. Então, os hospitais simplesmente não dava tempo testar, avaliar, tinha que ter um mínimo de segurança, claro, mas aqui na Itália foi desenvolvida essas válvulas aqui, para o uso dos respiradores artificiais, que inicialmente tinham um uso muito grande, agora tem menos, mas tinha um uso muito grande, essas válvulas não tinham no mercado, as empresas falaram não tem como fazer mais, e foi desenvolvido por impressão 3D, ventiladores mecânicos, protótipos de ventiladores mecânicos, com o próprio filtro feito por impressão 3D em metal, e aqui são os conectores para dividir respiradores mecânicos. Um respirador mecânico ia ser usado para 2, 3 pacientes, e vários procedimentos do hospital tiveram que ser otimizados, de infusão, de atender a pediatria, de atender o pessoal mais idoso. Então, foram desenvolvidos esses conectores na forma de T, de Y, de U, máscaras para fazer uma respiração que não requeria a intubação, mas para manter o paciente numa situação mais confortável enquanto ele se recupera. Esse trabalho aqui nós fizemos também aqui no Hospital Municipal de São José dos Campos. Com a impressão 3D, então, desenvolvimento de dispositivos de vários materiais, de plástico até metal, mas nós temos também a possibilidade de fazer impressão 3D utilizando células ou hidrogéis. Tem 3, 4 pesquisas mais importantes no Brasil, que receberam recursos da FAPESP, do CNPq, para desenvolver pesquisa que basicamente é tentar reproduzir a estrutura do pulmão para o teste de novas drogas. Então, todos os testes que estão sendo realizados com novas drogas têm que ser feitos de uma maneira muito rápida. Isso é uma maneira de acelerar o processo. Então, com a impressora 3D, é possível fazer a impressão, não utilizando um material plástico, mas sim células, e eu consigo reproduzir uma estrutura simplificada do tecido e testar a ação de drogas naquele tecido. Então, essa é uma das aplicações da bioimpressão, agora na era COVID. Nós temos que falar, então, que todos esses dispositivos que foram desenvolvidos não foi desenvolvido por uma única pessoa, ou uma única universidade, ou uma única comunidade. Foi desenvolvido pelo mundo, em um momento que todos estavam passando pelo mesmo problema. As pessoas conseguiram se reunir, mesmo nesse momento de sofrimento, sem saber o que vai acontecer, as universidades fechadas, as empresas fechadas, muitas pessoas com problemas econômicos também, mas teve uma união muito grande, principalmente do movimento Maker. O movimento Maker é um movimento que surgiu nos Estados Unidos há mais ou menos 8, 10 anos, mas que só agora ele está tomando corpo no Brasil, que são as pessoas que usam o procedimento do it yourself, que significa eu mesmo vou fazer. Então, é o uso de ferramentas como impressão 3D, escaneamento, manufatura digital. Nós temos vários Fab Labs no Brasil, as pessoas se uniram no Brasil, no mundo todo, e compartilhando informação. Como é que faz isso? Faz assim, imprime assim. Então, nós mesmos aqui desenvolvemos um projeto grande com a colaboração de mais de 2.000 makers só no Brasil. Esse movimento Maker é algo que pode ser feito já a partir das escolas.
muitas escolas estão implementando atividades makers para fazer com que as crianças, mesmo já ali no ensino fundamental, tenham a consciência de que a ciência não é algo que se faz só para se falar depois do ponto de vista teórico, mas é algo que se faz para se desenvolver e aplicar com o uso da tecnologia. Então, as próprias crianças conseguem ver que no mundo nós temos muitos problemas que podem ser resolvidos e a tecnologia está mais acessível hoje. Então, nós temos essa possibilidade de desenvolvimento. O capítulo 9, ele fala das empresas e de vários segmentos que passaram a utilizar a impressão 3D no combate à Covid. Muitas empresas que, de certo modo, estavam fechadas, elas não fecharam 100%, elas adotaram a causa de alguns projetos e falaram, o que vocês precisam? Imprimir 3.000 desses dispositivos? Eu vou fazer nas minhas impressoras. Então, muitas empresas passaram a fazer esse tipo de ajuda e colaboração, e eu já tive o feedback de várias empresas dessas, que essas empresas nos falaram depois que isso foi muito bom para elas, porque elas não fecharam as portas de vez, graças aos projetos colaborativos que elas fizeram, doaram material, doaram tempo, mas a empresa não fechou. Empresas que vendiam impressoras 3D de baixo custo falaram que começaram a vender impressoras para pessoas que queriam imprimir dispositivos para ajudar os hospitais. Então, foi uma situação totalmente reversa. A empresa estava lá quase fechando, ela passou a produzir, ela passou a se desenvolver baseado nesse movimento colaborativo de desenvolvimento tecnológico social. Nós temos ainda no capítulo 10, nós contamos a história de vida da aplicação da impressão 3D no combate à Covid. Nós contamos um pouco o que mudou na vida da pessoa que parou para fazer o projeto, para ajudar os hospitais, as pessoas dos hospitais que começaram a receber os dispositivos, comunidades isoladas, como as comunidades indígenas, que nós conseguimos atingir também aqui no Brasil, e tem um pouco de depoimento do impacto de cada um desses setores. Os hospitais tinham teve hospitais que tinham um número grande de funcionários pedindo demissão, o medo do risco de contaminação, porque o hospital não dispunha de equipamento de proteção individual suficiente. Após uma grande doação, a pessoa falou, não, eu vou ficar aqui, eu vou trabalhar, eu vou continuar, e praticamente nós conseguimos ter um retorno muito grande dessas pessoas. Eu coordenei o projeto IGE aqui no Brasil, que foi um projeto de desenvolvimento de protetores faciais. Nós conseguimos fazer 150 mil protetores faciais de um modo colaborativo, que nunca foi visto antes, porque nós conseguimos envolver mais de 2.000 pessoas com impressoras 3D. Em algum momento nós acabamos todos os filamentos do Brasil, recebemos doação, recebemos recursos, todo mundo trabalhando de casa, mantendo a quarentena, o isolamento social. Esses protetores faciais, se fossem comprados no comércio, primeiro que não seria comprado porque não tinha disponibilidade dessa quantidade tão grande, mas seria um valor efetivo de 3 milhões de reais. Isso nós conseguimos num período de 100 dias, junto com muitas pessoas colaborando em conjunto. O capítulo 11 do livro, ele fala sobre os resíduos gerados pela pandemia. Tá? Fizemos muita coisa com impressão 3D, mas para onde é que vai todo esse resíduo? A gente tem que pensar sempre na questão da sustentabilidade, que nós não podemos resolver um problema criando o outro. E aqui são alguns exemplos de peças que quebraram, que deram problema na impressão, e tudo isso vai ser separado. Existem já empresas no Brasil que fazem a reciclagem de material por impressão 3D. O material, se for utilizado, o PLA, ele é mais fácil de ser processado, o ABS é mais difícil, mas existe uma cadeia logística de reuso desse material para que ele seja reciclado e possa ser reutilizado. Por fim, nós falamos sobre quando se pensa em fazer um projeto tão grande para envolver o Brasil inteiro, a gente não tem dimensão do tamanho do Brasil até o momento que você tenta fazer algo e distribuir pelo Brasil. Nós temos que falar da cadeia de solidariedade, de suprimentos para produção e logística, que é algo que eu nem tinha formação para isso, mas tivemos que aprender e nos desenvolver. Primeiro foi feito um modelo no projeto IJA, foi feito um modelo do protetor facial. Em 3 dias nós fizemos em colaboração com o hospital, começamos a fazer impressão 3D, mas nós vimos que a metade do Brasil tem impressoras 3D. Quando a gente vai ali do meio do Brasil para a região norte, não tem impressora 3D disponível para fazer os protetores faciais. Mas nós tivemos o apoio de 3 empresas que começaram a desenvolver o molde em metal do nosso modelo de protetor facial para fazer isso em uma grande quantidade.
e assim nós conseguimos atender uma quantidade muito grande de pessoas. Mas lembrando que sem a colaboração dos makers para fazer esse modelo, para colocar nos hospitais e mostrar, olha, os médicos estão utilizando, funciona, nós não teríamos chegado aqui nas empresas. Então, fizemos 40 mil utilizando impressão 3D e mais de 80 mil utilizando o molde injetado. Desenvolvemos a cadeira logística de produção, isso foi o do projeto IJA, mas imagino que todos os outros projetos tenham que ter desenvolvido uma demanda assim também. As pessoas entravam ali pelo formulário para dizer qual era o hospital que precisava e entrava pelo formulário quem queria ajudar. Então, tinha um centro de distribuição, nós começamos a mapear as impressoras 3D no Brasil, o material para montagem dos protetores faciais iam para uma estação, e depois nós tínhamos que conseguir carros, aviões, caminhões, barcos para levar para vários lugares do Brasil. Conseguimos mandar um avião para a comunidade indígena do Amazonas, com 4 mil protetores faciais, e assim chegaram nos hospitais e nas pessoas que realmente precisavam. Só para encerrar, eu gostaria de mostrar aqui algumas imagens dos nossos projetos, do grupo que eu coordeno, de Biomecânica e Tecnologia Assistiva. Como eu falei para vocês, essa demanda urgente da Covid, de desenvolver produtos e serviços e ter resultados rápidos, é algo que nós não tínhamos experiência, mas o que nos ajudou muito aqui no caso da Unifesp, do projeto IJA, foi o desenvolvimento do projeto Mão 3D. Nós temos no Mão 3D uma estrutura em que nós fazemos uma prótese por mês, por impressão 3D, e doamos para alguma criança no Brasil, ou adulto. E nós fazemos tudo isso, muitas vezes, à distância. Então, nós já tínhamos um pouco de telemedicina, escaneamento, impressão 3D no nosso processo. Só tivemos que adaptar para fazer os protetores faciais IJA de uma maneira mais rápida. São todos projetos de aplicação social, principalmente na área de tecnologia assistiva. Ultimamente nós tivemos a aprovação, foi um prêmio que nós ganhamos de um edital do Canadá, como foi falado aqui em STEM. Eu achei interessante porque lá eles estão focando muito no STEM, dando muita ênfase na parte de artes, na parte de criação, que é uma parte, inclusive, que a gente está tendo que aprender também, porque a gente não tinha conhecimento disso. O nosso projeto é desenvolvimento de próteses 3D para apoiar mulheres sobreviventes de violência doméstica, acidente ou tratamento de câncer, como o câncer de mama, mulheres que tiveram que passar por uma mastectomia. Estamos fazendo próteses de mama, de orelha, de nariz e de membro superior. Tudo voltado para uma questão de gênero, específico para o caso das mulheres, e levando em consideração arte e design. E um último projeto que nós estamos coordenando, junto com o pessoal do Alfa Lume, é um projeto que está bem recente, mas ele já tem um impacto grande. Nós estamos desenvolvendo, junto com os estudantes, é um trabalho basicamente feito pelos estudantes do Alfa Lume, desenvolvendo estratégias de divulgação científica para diminuir um pouco essa quantidade de falta de informação que tem atualmente. Então, é um projeto basicamente contra as fake news, verificação de enredos e reportagem de utilidade social. Esse projeto ele é focado no uso da mídia do Instagram, desenvolvimento de cards, vão ter ainda entrevistas e lives, e basicamente é para ajudar nesse momento da pandemia. Eu acho que é muito importante que a escola se manifeste no sentido de colaborar o que puder para a população ter um pouco mais de informação baseada na ciência. Muito obrigada, que são os nossos contatos. Eu gostaria de agradecer, então, todos os colaboradores dos projetos que nós temos atualmente. Não estão todos aqui, mas só os principais. Esse aqui é o meu Instagram, se alguém tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo. E aqui tem o site do Mão 3D e do projeto IJA. Obrigada. Opa, por falta de um, eram dois para te recepcionar. Isso aí. Agradecer. Vai lá, Carlão, é com você. Fantástica apresentação, tanto do professor Darton como da Elisete. A Elisete já é uma parceira de longa data do Alfa Lume. O projeto IJA, eu sou fã, eu como maker também, fazendo parte de hacker clubes e tudo mais. A gente viu esse movimento e foi fantástico, né, de ver o ciclo completo, né, a cadeia produtiva e depois a indústria entrar
como o fornecedor de grandes, porque a gente, como maker, a gente consegue melhorar os protótipos, mas a gente conseguiu, acho que, como é que é? Motivá-los a entrar nessa cadeia, né? E aí fazer em grande escala. Sim. Não daria para fazer a gente nas impressoras, e a gente viu quão importante é a descentralizações, né? Isso é muito importante, a gente ter células ao longo do nosso país, que é enorme, ou seja, ter toda a cadeia produtiva, ter as máquinas, saber utilizá-las, ter matéria-prima, e aí distribuir também, que é super difícil, né? A gente não pensa nisso, a gente pensa assim, vou fazer muitos, eu vou fazer o maior número possível, e como é que entrega? Né? Como é que vai chegar lá naquele hospital, lá do interior de Minas Gerais, no Piauí, exatamente, lá no Uruguaiana, lá no sul, e a gente conseguiu realmente chegar a eles por meio da colaboração. O trabalho dos makers foi, na verdade, uma grande prototipagem. A gente pode falar que os makers fizeram uma prototipagem em massa que chamou a atenção da indústria, e a indústria se envolveu porque não tinha como ela não participar desse processo. E a melhoria também, né? Tirei 2 gramas, tirei 5 gramas, olha, melhorei, reforcei. Olha, eu tive o retorno do profissional de saúde que está machucando, tem melhorias aqui, né? Foi fantástico. Foi fantástico, não. Eu espero que a gente não perca esse legado, que a gente faça isso com outras coisas. O Mon 3D já é um exemplo disso, né? Esse é um dos objetivos do livro, porque eu achei que esse foi um momento que não podia passar, que a gente sabe que a pandemia vai passar, pode ser que tenha outras pandemias, outros problemas, mas eu achei que isso tinha que ficar registrado de alguma maneira, porque foi uma colaboração pontual, muito importante, mas decisiva. Foi um grande hackathon em tempo real, ao vivo, com todos os problemas, e não era em 2 dias ou um final de semana. Um período longo, né? Isso é fantástico. Vamos chamar, então, agora, né, uma pessoa que é parceirona também do Alfa, o Alan Costa. Ele já esteve com a gente aqui no Alfa por 3 vezes. Demos uma oficina juntos também, estivemos no MIT, onde ele mostrou o underground do MIT, né? A gente já fomos 3 vezes lá, 2 vezes com um time de robótica lá no MIT, e em uma das visitas o Alan mostrou lá como é que é o porão, né? O que acontece lá no porão. Vou fazer uma mini bio aqui, porque esse amigo aí é fera. O Alan Costa é mestrando em Artes e Ciência do Media Lab pelo MIT, ele é graduado em Física pelo MIT, ele criou um aplicativo híbrido, nem sei se é também um dispositivo, eu nem sei falar o que ele já fez aqui, porque é um dispositivo biomédico para detectar e quantificar a frouxidão filamentosa do joelho, também prototipou um conjunto de métodos e protocolos de computação molecular, automatizando também laboratórios, implementou um visualizador de redes neurais, atuou no desenvolvimento de máquinas prototipadas de blocos modulares na programação de baixo nível de robôs para automação de montagens discretas. Esse cara é fera, é com muita ansiedade que a gente quer ver o que ele está nos trazendo agora, o que esse cara que é multi-instrumentalista, né? Ele faz um monte de coisas, vocês têm que visitar o site deles, é incrível. Eu vou parar de falar aqui, deixa ele falar, porque ele tem muita coisa interessante para mostrar. Vai, a sua vez, Alan. Nossa, opa, tudo bem? Bom, primeiramente, muitíssimo obrigado pela introdução. Foi realmente bem diversa. E obrigado pela oportunidade também, né? Uma honra enorme, e essa discussão é muito importante. É realmente muito, muito honroso poder estar aqui conversando com vocês. E, inclusive, fiquem à vontade também para enviar pergunta no chat e etc. Assim, interações facilitam também bastante para mim. Bem, eu acho que o assunto de hoje, né, é educação com tecnologia e ciências. É um assunto basicamente de 2020. É um assunto que eu acho que a gente aprendeu que a gente tem que valorizar um pouquinho mais em 2020. E eu vou estar falando um pouquinho mais sobre o lado mais computacional disso, o
o que Boston está pensando sobre isso, o que os americanos estão fazendo sobre essas coisas, quais são as discussões que estão acontecendo no nível, na academia mesmo, né, sobre a integração de educação com tecnologia. Bem, e a gente vai começar, como sempre, né, nas raízes das ciências da computação e de maneira mais geral das ciências exatas. E como o Carlos falou, as raízes elas sempre foram muito sobre democratização e empoderamento. Ciências exatas e ciências da computação e as ferramentas que a gente constrói para entender, quantificar e modelar o mundo, elas são exatamente feitas para que a gente consiga aprender sobre o mundo, explorar ele de maneira mais eficiente. E isso é basicamente ciências da computação sobre uns certos ângulos. Bem, e sobre outro aspecto também, ciência da computação é sobre exatamente resolver problemas, talvez de maneira mais eficiente, talvez com ferramentas diferentes, talvez de uma maneira mais brutal, mas exatamente sobre resolver problemas. E quando se fala sobre educação, a gente também está falando sobre resolver problemas, mas sobre como ensinar a resolver problemas. E daí o problema ele passa a ser como você otimiza, como você torna mais eficiente essa transmissão de informação, essa transmissão de uma maneira de resolver alguma coisa. E um dos pontos mais críticos quando a gente pensa sobre educação é entender quais são as ferramentas que a gente utiliza para transmitir informação e quais são os canais, qual é o público-alvo e etc. E uma das coisas importantes para que a gente tem que sempre reconhecer sobre ferramentas é que elas evoluem, elas crescem e elas vão tomando lugares conforme elas vão crescendo. Por exemplo, provavelmente ninguém aqui usa réguas para calcular logaritmos. Porque é uma tecnologia que já foi defasada. A gente tem calculadoras hoje e você não precisa mais usar uma régua. Você consegue construir um nível de abstração em cima do problema de tirar um logaritmo e você não se preocupa mais com isso, porque existe uma ferramenta, existe alguma máquina que vai lá e resolve para você. E esse é um exemplo bem simples, na verdade, mas o ponto que eu quero chegar, eventualmente, é que a gente tem muitas ferramentas e as ferramentas estão evoluindo de maneira exponencial e estão crescendo muito e cada vez mais a nossa educação está se tornando defasada e, eventualmente, se as coisas não mudarem, não vai ter uma diferença entre nossas ferramentas e os nossos estudantes. Os nossos estudantes vão resolver exatamente o que as nossas ferramentas resolvem. E nesse ponto a gente está sendo ineficiente, né, para trazer a conversa de volta para a primeira palestra, né? A gente precisa ter uma nação, se a gente quer realmente fazer esse progresso, a gente precisa pensar muito em eficiência, a gente precisa pensar em como fazer a inovação. E essas camadas de abstração em cima de ferramentas são que permitem que a gente consiga chegar lá. Bem, o problema principal, um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje, tratando-se de educação, é exatamente o canal educativo. E quando eu digo canal, eu não estou dizendo o conteúdo que está sendo transmitido, eu digo exatamente a maneira como a informação, o conteúdo está se propagando e está chegando, está sendo processado por um estudante, por exemplo. Eu acho que, historicamente, a gente sabe muito bem fazer um canal oral em que, alguma pessoa sobe num palco e várias pessoas assistem. É mais ou menos o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Mas esse é um método que a gente faz ao longo de centenas de anos e é um método que funciona muito bem. A gente sabe muito bem como trazer o interesse das pessoas, como estruturar a informação para elas, mastigar tudo de maneira que elas consigam processar de maneira interessante. Mas, nos últimos 20 anos, a gente viu a ascensão de outros canais. Claro, existem também outros canais muito incríveis, como livros, por exemplo. Mas os canais mais recentes, nos últimos 20, 30 anos, eles são todos da internet, basicamente. E a internet, ela é um grande divisor de águas na educação, porque ela permite que a gente comece assim como os livros foram um grande divisor de água na maneira como a gente educa e como a gente aprende, a internet, ela permite que a gente reorganize como a informação está fluindo na sociedade. Então, por exemplo, uma das teses aceitas hoje das reviravoltas políticas dos últimos anos é de que muito disso veio de basicamente uma reorganização de como a informação flui na sociedade.
tradicionalmente, ela é algo hierárquico, ela é algo muito mais próximo do que foi falado da Revolução Industrial, ela é algo massificado, ela é algo em que existe um certo establishment e existe uma organização em forma de pirâmide, até uma quantidade grande de massa, mas a informação ela é restringida e ela é ditada meio que por esses nós no topo. Historicamente foi assim, e as salas de aulas elas seguem muito desses padrões. Mas a internet mudou muito o jogo, ela mudou muito como a gente pensa sobre o jogo e como que esse jogo educacional ele é jogado. A internet basicamente pegou essa pirâmide e ela achatou ela, ao ponto de que instituições muito bem estabelecidas, instituições de conhecimento e de informação, realmente hoje têm problemas de credibilidade, elas têm problemas de confiança, porque a informação hoje ela não está fluindo dessa maneira ditada. Então, um dos grandes problemas que a gente tem que pensar em termos educacionais hoje é como lidar com a informação dessa maneira, que é a maneira como, bem, eu vivo, todos nós vivemos, a gente estava tendo uma ligação por Zoom, né? E as futuras gerações cada vez mais vão viver, que é esse tipo de informação, que é uma informação distribuída, é uma informação completamente dissolvida em uma rede de maneira um pouco caótica, de maneira um pouco descoordenada e descontrolada e, enfim, fazer essas pontes, entender como organizar a sua cabeça, entender como modelar o mundo, explorar e fazer inferências baseado nesse tipo de informação é o que a gente tem que começar a focar muito. Se você foi um vestibulando, eu imagino que você tenha percebido que muitos problemas de vestibular, eles estão a alguns cliques de distância de você. Você, na verdade, se afasta do seu computador para resolver um problema de vestibular, porque o problema está resolvido, ele está na internet já, ou uma versão dele, ou alguma palavra que vai resolver. Se você quer resolver, por exemplo, a ferramenta do computador e da internet de hoje, ela é ao ponto de que a gente não precisa memorizar as propriedades de uma dicotiledônia, por exemplo, que é algo que você faz no ensino médio hoje no Brasil. Você tem incentivos para realmente memorizar isso. Porque o problema está resolvido. Se você abre a internet e você vai lá e lê, tá tabulado. É um problema de tabulação. Mesmo em outros campos isso se aplica também. Os passos da matemática do ensino médio, eles ainda são coisas que a gente consegue resolver no computador. De maneira, na verdade, bem trivial. Tipo, uma das grandes diferenças uma das grandes coisas que eu aprendi aqui foi a realmente tirar essas ineficiências de ter que calcular tudo na mão, por exemplo, ou pensar em todas as coisas na mão, etc. Mas o que a gente tem que começar a pensar muito é sobre como permitir que os estudantes de hoje consigam navegar nesse meio. E esse meio ele tem que ser pensado assim de maneira colaborativa. A gente tem que, agora que a informação ela está fluindo de maneira não hierárquica, de maneira não ditada, as pessoas que habitam nesse mundo, elas têm que ser capazes de fazer ciência, elas têm que ser capazes de questionar as coisas, porque não existe ninguém ditando para essa pessoa o que é o certo e o que é o errado, e o que a ciência aprovou e o que a ciência desaprovou. E isso é crítico. Isso é crítico para os próximos anos, para a educação dos próximos anos. E daí existe um outro problema em nível do canal, em nível de estrutura. Como que você implementa essa estrutura? Por exemplo, existem várias plataformas muito, muito interessantes de educação. Por exemplo, Khan Academy, a 3Blue, 1Brown, e mesmo o Wikipedia é fenomenal para a educação você ter um conhecimento linkado daquela maneira. Mas é um problema muito longe de estar resolvido. A gente só tem 20 anos de experiência com esse tipo de canal, especialmente no caso educacional. E eu imagino, eu acho que os professores aqui vão poder falar mais sobre isso, que é muito difícil conseguir o mesmo nível de eficiência que você consegue dentro de uma sala de aula hoje. Mas não deveria ser o caso. Tipo, a gente conseguir transmitir
educação e a gente conseguir fazer essa educação virtual eficiente, é realmente a maneira como a gente vai democratizar a educação, como a gente vai permitir que os conteúdos comecem a fluir, como que as coisas não ficam presas dentro de uma sala de aula, e como a gente consegue fomentar esse pensamento conectado, que é importante para a internet, basicamente. Então, existem esses vários problemas. Existe o problema de como a gente vai implementar a experiência, como que a gente vai otimizar essa experiência em si, como que a gente vai criar uma cultura para que as pessoas que habitem nesse mundo sejam capazes de distinguir o que é a verdade, como fazer um pensamento crítico, como ter uma opinião crítica. E existe o problema de quais são, do ponto de vista educacional, qual é o conteúdo em si, qual é o problema em si que a gente quer dar para esses estudantes. Porque é basicamente isso que a gente quer fazer através da educação. A gente quer ensinar pessoas a resolverem problemas. E quais são os problemas que precisam ser resolvidos? Talvez os problemas que precisam ser resolvidos não sejam memorizar propriedades dicotiledôneas ou tirar o determinante de uma matriz. Talvez sejam problemas maiores. Talvez essas duas coisas sejam bases para resolver esses problemas maiores. Mas ficar resolvendo essas coisas é como ficar reinventando a roda. Então, a gente precisa realmente começar a pensar em quais são os problemas e qual é o nível de abstração que a gente precisa resolver esses problemas. E nesse aspecto, é muito complicado no Brasil, porque o Brasil ainda está muito desatualizado, né? O vestibular do Brasil, ele ainda é muito fundamentado, por exemplo, em conhecimento, na maneira como a gente organiza o conhecimento, de como os naturalistas organizavam no século XIX. É uma coisa realmente muito tabular, muito mais classificatória, muito mais próxima de categorizar entidades e entender o mundo de maneira realmente a classificar ele, e não fazer conexões e entender quais são os padrões dele. Um dos motivos pelo qual a gente tem que fugir desse tipo de conhecimento é porque, para começar, a gente nem é feito para estruturar conhecimento dessa maneira. A gente não tabula as coisas na nossa cabeça, a gente faz conexões também. E a internet está permitindo que a gente faça isso. Mas o que está acontecendo no Brasil hoje é que muitos problemas que já estão resolvidos, que não precisam ser resolvidos, estão sendo jogados nos estudantes e ditos que são problemas que precisam ser resolvidos. E não é o caso. O mundo inteiro está movendo, ele está fugindo desse tipo de lógica, ele está fugindo do conhecimento mais massificado, industrial, como é o caso do Brasil hoje. E, bem, existe um problema tão grande quanto surgindo hoje, e agora eu falo mais do meu campo, né? Eu faço pesquisa em inteligência artificial, então, basicamente, o que eu estudo é exatamente o aprender, ou, tipo, como que a gente consegue modelar a aprendizagem, como que a gente consegue modelar a inteligência. O que está acontecendo hoje é que, bem, se as ferramentas que a gente tem hoje, elas já resolvem os problemas do século XIX, e elas já resolvem muitos dos problemas do século XX, as ferramentas que estão surgindo agora vão resolver vários dos problemas, tipo, que a gente está resolvendo no final do século XX, e que a gente está cobrando dos nossos estudantes. Então, por exemplo, recentemente, eu acho que um ou 2 meses atrás, um artigo publicado por Berkeley mostrou que eles são capazes, que a gente é capaz hoje de montar algoritmos de inteligência artificial que resolvem problemas de ensino médio. Muito bem, tipo, muito bem. Em níveis, assim, 50% de chance dele acertar uma pergunta de 5 opções. Isso é muito bom. Tipo, 50% de chance em 5 opções é muito melhor do que eu só jogar e chutar. E a maneira como a inteligência artificial cresce hoje é tal que, em 2 anos, a gente vai estar em níveis muito absurdos, e talvez em 5 a gente esteja em nível super-humano em resolver esses problemas. E quando isso acontece, a gente tem que começar a se perguntar, primeiro, se uma máquina consegue resolver um problema de ensino médio com melhor acurácia, com maior precisão do que um estudante humano, qual é o valor desse ensino médio? Qual é o diferencial disso?
o ser humano provavelmente vai gastar mais energia tentando resolver o problema do que a ferramenta que a gente otimizou para resolver isso. E se for o caso que isso vai acontecer, a gente tem que começar a pensar em realmente quais são os problemas que a gente tem que migrar, quais são os problemas para os quais a gente tem que começar a migrar os estudantes do ensino médio, os estudantes do colegial, eventualmente, para que o conhecimento deles não seja tabular, para que o conhecimento deles não seja reproduzível com a máquina, ou que seja, tipo, defasado por uma máquina, né? De fato, uma das coisas que eu estou fazendo nesse exato momento é montando um algoritmo que lê uma pergunta de ensino fundamental, não é de ensino médio ainda, e ele lê uma pergunta de matemática de ensino fundamental e ele resolve. Ele literalmente ele processa toda a informação, ele tem o conhecimento de linguagem, ele consegue fazer as conexões entre os números e ele consegue montar uma solução. Isso está acontecendo hoje. Lembra que há 5 anos atrás, inteligência artificial não era um fenômeno. Ele é um fenômeno dos últimos 5 anos, que está explodindo agora. E se em 5 anos a gente está aqui, daqui a 5 anos, a gente vai estar em outro nível. E é aí que a gente tem que começar a pensar. E o ser humano, ele não é defasável. Eu acredito muito no potencial do ser humano, na nossa capacidade de realmente ter... Cada vez que a gente encontra uma ferramenta nova que resolve um problema diferente, a gente consegue subir a escadinha um pouquinho mais e resolver problemas maiores agora, usando essas ferramentas que resolvem problemas um pouquinho menos difíceis, que estão abaixo da gente. E aí, tem que começar agora a pensar quais são os problemas que a gente quer estruturar para o Brasil, que a gente quer estruturar para os nossos estudantes. Porque esses problemas, eles existem, e eles são grandes, e a gente sabe que existem muitos problemas. Mas como que a gente vai começar agora a preparar eles para resolver isso? Então, é isso. Muito obrigado. Muito bem, Alan, muito obrigado. O Alan não é fácil, não. O Alan não é fácil. Não é fácil. Não, mas esse questionamento, eu gostaria de chamar o professor Darton, a Elisete. Enquanto eles estão vindo, deixa eu só fazer um comentáriozinho, Carlão. Claro, claro. Parabéns, Alan. Estava assistindo uma palestra também de Stanford, falando exatamente sobre os novos momentos da educação, e foi perfeito. O que você falou foi exatamente no mesmo olhar. Quer dizer, a gente tem um ensino, porque uma das perguntas que estava lá embaixo é sobre educação, né? E aí já até daqui a pouco eu vou abrir para todo mundo, que assim, em termos de tecnologia, o que vocês acreditam que possa ser feito em sala de aula para incentivar o chamado STEAM, mas eu já generalizaria. É esse novo momento da educação, né? Que a gente tem uma preparação, a gente tem uma escola de um determinado momento, né, em que você prepara as crianças para determinadas habilidades, mas as habilidades mudaram, é o que o Alan falou, do século há 20 anos, que tem muitas coisas que a gente ensina, que uma calculadora faz, que o computador faz, então que a gente tem que se preparar, então, já que é um novo momento, essas habilidades já estão dadas conta, nós temos que pensar quais são as novas habilidades. Então, as perguntas agora deveriam ser assim, quais são os problemas que a gente quer resolver? Qual é o próximo passo? Como é que eu vou pensar nas novas habilidades para poder aproveitar isso? Quer dizer, é o olhar nas novas habilidades que devem ser criadas, né? Porque se eu vou ter um novo conjunto de ferramentas, eu vou ter que ter um novo conjunto de habilidades que deve ser criado. Então, tem uma demanda aí. É tão natural, né, Alan? Tem uma demanda aí. Com certeza, e é uma questão da gente, as pessoas que estão pensando sobre isso, realmente sentarem e estruturarem isso. Os problemas, eles estão aí, as coisas que se resolver, elas estão aí, e aí só tem que realmente começar a mover nessa direção e pensar em como que a gente vai realmente estruturar isso para os estudantes, como a gente vai estruturar isso, a educação em volta disso, e etc. Mas existem muitos desafios na estruturação disso. É realmente não trivial. E os incentivos, hoje, eles são muito complexos, né? Os incentivos sociais, os incentivos políticos, os incentivos... e mesmo a inércia do próprio sistema é muito grande. Então, temos aí uma batalha grande pela frente. Os professores Darton e Elisete gostariam de comentar alguma coisa, ou trazer mais à baila outras coisas também?
Carlos, eu dou aula na engenharia biomédica. Nós temos aqui na universidade o curso bacharelado de ciência e tecnologia e eles dão continuidade para fazer o curso de engenharia biomédica. Exato. E eu dou aula da disciplina de sistemas mecânicos e biomecânica na graduação. Os alunos chegam no último ano de engenharia querendo fazer prova e eu não faço prova com eles. Eles reclamam porque eles querem fazer prova, porque eles saíram da escola acostumados a fazer prova, passaram o primeiro ciclo fazendo prova, e eles querem terminar o curso, eles querem fazer prova. E falando, não vai ter prova, vai ter projetos. E a gente vai fazer projetos, e de preferência em grupos, porque vocês têm que aprender a trabalhar em grupo, porque ninguém desenvolve nada sozinho. E eles têm essas duas dificuldades, não querem fazer projetos, e aí tá, então eu vou fazer sozinho, não quero fazer em grupo. Mas se você vai fazer sozinho, você já perdeu 50% do objetivo de fazer o projeto, que era aprender a trabalhar em grupo, que não é fácil, e é uma habilidade a ser desenvolvida. Mas os alunos, realmente não querem enfrentar esse problema, porque é um desafio, né? Mas é justamente o que você vai enfrentar lá fora, quando você sai da universidade. Porque eu falo para eles, mesmo que você não seja empregado de ninguém, vou abrir a minha própria empresa, você vai ter que trabalhar em grupo, então não tem como escapar de trabalhar em grupo. Então, sem essas habilidades, não tem como. E eu vejo muitos deles falam que tem dificuldade de passar nos processos seletivos para trainee, principalmente de empresas internacionais, porque essas coisas são muito vistas. Principalmente se tem trabalho voluntário, por exemplo, tem aluno que termina a universidade, nunca fez um trabalho voluntário. Nos Estados Unidos, na Europa, isso é um ponto negativo. Se você nunca fez um trabalho voluntário, você tem algum problema aí, tem alguma coisa que você precisa desenvolver, porque é questão de desenvolvimento social e humano, e essas questões agora que elas estão sendo valorizadas no Brasil, mas não tem ainda no currículo, né, definido dessa maneira. Então, é uma luta ainda que a gente tem que enfrentar. Professor Dalton... Opa. Gostaria de comentar alguma coisa, professor? Sim. Vocês conseguem me ouvir? Sim, sim, sim. Alto e bom som. Tá, porque a minha bateria estava acabando aqui, eu tive que colocar alguns elétrons para dentro e... Tá tendo energia é sempre um problema na tecnologia. Energia é sempre um problema. Solução, eu gostaria de fazer alguns comentários pontuais, aproveitar e parabenizar a professora Elisete e o Alan pelas falas brilhantes, mentes brilhantes. Tem algumas perguntas ali que foram feitas pela audiência, e eu gostaria de comentar duas perguntas aqui. Assim, a Thelma fez uma terceira ou quarta pergunta, a quarta pergunta, e eu vou responder junto com a pergunta que a Rosana fez sobre tecnologia em sala de aula, como conciliar prática e teoria. E aí eu vou fazer uma referência ao que disse o Alan. Sem querer soar professoral, mas pegando um pouco de história, lá no século XVII começou um movimento em direção à ciência como a gente conhece hoje, chamado de reducionismo científico, né? O que é o reducionismo científico? Nós começamos a quebrar as coisas em partes, ou seja, reduzir o todo, para, entendendo as partes, reconstruir o todo. Isso foi brilhante, porque permitiu a gente entender o átomo e o cosmos, né? O que existe no universo. Só que no século XX, um grupo tão brilhante quanto chegou à conclusão que não tem certas coisas, quando vai aumentando uma coisa chamada complexidade não é coisa complicada, existe uma disciplina, complexidade, System Dynamics, né, dinâmica de sistemas, que mostra que sistemas complexos eles são bem mais difíceis de lidar do que simplesmente a reconstituição das partes que os compõem, porque eles têm umas propriedades que tornam eles ainda um mistério, uma série de coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo bem banal. Um dos seres mais simples da natureza é a formiga legionária, que tem lá na Amazônia. Formiga. Elas fazem comunidades de milhões de formigas que geram o que se convenciona chamar de superorganismo. Então, por exemplo, elas têm o tamanho de uma formiga e precisam passar de uma folha de uma árvore para uma outra folha, num espaço vazio. E elas fazem uma ponte umas com os corpos das outras, uma ponte
de formiga. Não existe um líder, não existe uma inteligência central, não existe um engenheiro, um arquiteto no meio. São seres muito simplórios, mas, de repente, eles conseguem fazer aquela ponte, atravessam todos para o outro lado e seguem marcha. Então, essa complexidade é a mesma coisa com o neurônio do cérebro. Se a gente pegar o corpo humano, um neurônio, ele não faz absolutamente nada. Ele precisa se comunicar em rede com outros neurônios e, a partir de milhões de neurônios, a gente tem inteligência. Quantos neurônios são necessários para formar a inteligência de fazer foguetes, né, de ir para o espaço? É uma pergunta ainda para ser respondida. Isso é a disciplina de sistemas complexos. Por que eu estou dizendo isso? O reducionismo científico treinou a ciência moderna a ir no detalhe, quebrando tudo em miúdo, para a gente poder entender e se especializar cada vez mais em alguma parte do conhecimento. Isso culminou com as nossas gerações atuais, aí eu vou pegar uma caroninha no que disse o Alain. Nós somos treinados desde pequenos a encontrar a resposta certa. E a inteligência artificial, por exemplo, eu não vou lembrar a palavra que o Alain usou, mas tipo assim, essa automação na busca dessas ferramentas autônomas por respostas, ela é o ápice dessa história, porque agora nós somos excelentes em resolver questões, em resolver problemas. Mas a parte principal não é resolver problema, é fazer a pergunta. E as nossas gerações de estudantes, nós incluídos, nós não somos treinados para fazer pergunta. E aí que está o problema, porque a inteligência artificial não resolve. Ela não faz pergunta, ela resolve o problema. Por exemplo, nós vamos ter agora, domingo, eleições. Não interessa a quantidade de inteligência artificial que você colocar numa cidade maravilhosa como São José dos Campos. Você vai ter que ter alguém lá que faz a alocação de recursos, a distribuição de meios, distribui tarefas, que tapa o buraco e prioriza qual bairro que vai ser atendido primeiro, saúde, segurança, todas aquelas coisas que nós precisamos dessa hierarquia social para funcionar. Tem que ter alguém fazendo pergunta. E isso só vai acontecer quando essa sociedade for treinada em fazer perguntas. Daí a necessidade de educação, não simplesmente uma educação direcionada a resolver problemas. Nós temos que formar perguntadores. E perguntadores precisam de awareness, de mind awareness. Eu preciso entender como funciona o mundo, o universo, as pessoas, aí a necessidade de ciências humanas, não só STEM, mas sem STEM a gente não consegue formular essas respostas brilhantes. E aí a sociedade vai caindo, fica muito filosófica e não resolve os problemas, como pandemia, por exemplo, certo, professora? Então, a gente precisa de muita ciência para resolver problemas disso. Então, respondendo à professora Rosânia Thelma, prática e teoria. Eu recomendo a quem puder e quem tiver a pachorra, a paciência, entra na internet e procura um filme no TED Talks, um filmete chamado O Desafio do Marshmallow, né? Que é um desafio para construir uma torre com alguns instrumentos, varetas, na verdade, macarrões, né? Talharim, um marshmallow que tem que estar no topo em equilíbrio, uma fita crepe, algumas poucas ferramentas, e eles têm 18 minutos para fazer isso. E os melhores torres que seguram marshmallow são feitos por crianças. Fizeram isso em faculdades de negócio, engenheiros, não sei das quantas. O melhor desempenho é obtido pelas crianças. Por quê? Porque os adultos, como foram treinados a resolver problemas, eles ficam planejando, maquinando qual é a melhor engenharia para colocar aqueles macarrões com o marshmallow pesado no alto e se manter em pé. E aí, aos 17, 16,5 minutos, eles vão colocar o plano deles em ação e aí acontece a quebra da torre. As crianças não, as crianças vão prototipando. Elas vão fazendo tentativa e erro até parar. Quando chegar em 18 minutos, elas vão apresentar a melhor torre que elas conseguiram fazer. E eventualmente, são os melhores desempenhos. O que eu quero dizer com isso, professora Rosana? Eu imagino que seja professora, porque está preocupada com sala de aula, e a mesma coisa com a Thelma. É colocar prática em sala de aula. Os nossos alunos são muito treinados em teoria, em memorização, como disse o Alain. Qual que é a definição disso, disso. Então, assim, tem que ter uma teoria, é necessário, né? A gravidade é uma teoria. Falar assim, a teoria não é prática. Então, experimenta se jogar do 20º andar para ver a prática que a teoria vai te levar. Tá certo? Então, é uma teoria bastante prática. Não salte sem o paraquedas, né?
Então, mas é importante que essa teoria seja acompanhada de exercícios práticos, elas têm que prototipar ao máximo, coloca experimentos em sala de aula, coloca tentativa e erro em sala de aula, porque simplesmente a decoreba, como a gente costuma dizer, não vai chegar lá. E uma última pergunta da Rosana, que era como é que está a nossa questão em relação ao resto do mundo, né, em termos de inovação e tal. A diferença é grande e está em expansão. Né? Nós estamos, se ficarmos na mesma batida, é o universo em expansão, vai ficar cada vez pior. Então, a questão é que isso é um problema a ser resolvido, mas é um problema brasileiro que vai ser resolvido por brasileiro, não vai ser resolvido por marcianos e nem suecos. Ninguém vai vir de fora resolver o nosso problema. Tecnologia é uma questão de competitividade, as nações competem entre si. Elas podem ser parceiras, podem ser aliadas, mas, no final do dia, elas querem colocar o produto no mercado, o produto ou serviço, ou seja lá qual a influência que elas querem ter naquele arranjo que elas tiverem. Então, a sociedade brasileira ela tem que se organizar em torno disso para que a sociedade brasileira consiga catch up, né? Fechar esse gap com as nações mais desenvolvidas. E não tem outro jeito. Assim como a pandemia só pode ser vencida com ciência e tecnologia, esse gap só pode ser vencido com educação. Nós temos que ter uma sociedade mais educada, porque senão não vai acontecer. E nós não somos piores que ninguém. Somos pouco educados. É só esse o problema. Eu penso Opa, só uma coisinha. Falei demais, né? Só vou provocar aqui. Eu penso em órteses, né, de como colocar um pouco de inteligência artificial aí nas órteses, a gente ser um pouco ciborgue também, né? A minha casa aqui tem um pouquinho dessas tractanas, né? Como eu sou engenheiro eletrônico, fico criando essas coisas, tenho Alexas em mais de um lugar, o Google Hub, só que ele ainda é burrinho. Quando eu peço para ele acender a luz, né, eu tenho a Alexa na sala e no quarto eu tenho que falar, acenda a luz da sala. Ele não está no network ainda, ele tem uns probleminhas. Imagina isso, o celular já está com bastante coisa, esses assistentes já vão ajudando alguma coisa. Eu concordo aí com o professor Darton sobre as perguntas. A gente tem que ser bastante cientista, a gente tem que fazer ciência, tem que ficar questionando. Pergunta é mais importante que as respostas nesse momento. Quando o papo está bom e quando a gente encontra assim, pessoas incríveis, assim, não só do ponto de vista da parceria, mas que fazem muito aí pelo Brasil e pelo mundo, dá vontade de continuar cada vez mais, né, professor José, professor Carlos? Mas a gente está encerrando, então queria agradecer o Darton, sempre grande parceiro da gente, aí fazendo um trabalho incrível com a educação também conosco e sempre abrindo as portas, sempre onde você está. Alan, quando estiver aqui mais uma vez, venha nos visitar sempre. O Carlão está sempre querendo ir para a MIT, né? Então vocês se encontram lá o tempo todo. Elisete, minha querida, você é uma pessoa sensacional que está sempre conosco, né? Conhece tudo do Instituto Alfalume. A gente tem que lembrar que o Congresso Internacional ele termina hoje, então ele ainda tem uma programação. Na parte da tarde, às 14h30, nós teremos mais 2 painéis. São 4 pessoas incríveis que vão estar lá. Danilo Miranda, do SESC São Paulo, trazendo algumas informações sobre cultura, sobre educação. A gente tem o vice-presidente da FUNSEI, o Luiz Garcia. A gente tem o Alexandre Coimbra. A gente tem o Afonso Galvão. E, para encerrar, deixo o convite aqui, a grande palestra magna do Edgar Morin, às 17 horas, 21 horas na França, ele vai entrar para fazer uma saudação e, inclusive, anunciar os vencedores. A gente falou tanto de professores, teve um concurso que é o Prêmio Alfalume de Criatividade na Educação, movimentou o Brasil inteiro, movimentou a África, que é muito importante a gente fazer essa conexão, e nós vamos estar anunciando os 4 vencedores. São um africano, que é a categoria internacional, e 3 brasileiros, ou brasileiras. Então, tem aí a galera ansiosa querendo fazer isso. Zé, você quer dar uma saudação final para a gente poder encerrar? Não quero atrapalhar a programação, não. Só agradecer mesmo. Desculpa. É porque Alan, a gente tem... Alan, agradece a Rosabeli, que é a diretora do MIT Brasil, claro. Né, que é o que nos une aí também, Alfalume, MIT e tudo mais. Tá vendo? Quando tem muita gente boa, a gente consegue querer bater papo até não acabar mais, né?
Meus especiais agradecimentos a todos vocês, Alan, Elisete, Mãe Alfa e Darton. Muito obrigado a todos vocês, pessoal. Só isso. E dizer que o Conexões 2020, a educação gerando redes de transformação, é uma parceria, esse trabalho todo é feito pela parceria do Combrasde, Conselho Brasileiro para a Superdotação, e o Instituto Alfa Lume, que eu tenho a honra de representar aqui. Obrigado a todos e vamos para a vinheta de encerramento. Tchau. Um abraço a todos. Tchau.